Olá, eu sou Laís Roquette, nutricionista, convidada do programa Bem Viver de hoje. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os benefícios da ingestão de água. Nos últimos dias, com o tempo mais seco e a temperatura também aumentando com o calor, o nosso organismo fica mais sensível. Então é hora da gente redobrar os nossos cuidados com a ingestão de água, a ingestão de líquidos, para que a gente não tenha desidratação. A desidratação, a gente vai ter essa perda de água do organismo e ela vai gerar alguns sintomas, como por exemplo, dor de cabeça, cansaço excessivo, uma falta de memória, uma dificuldade na concentração. A gente também percebe a diminuição do nosso xixi, da urina, pode levar como consequências a infecção urinária, isso tudo pelo fato da desidratação. Então, nesse período mais seco, nesse período de calor, é interessante a gente estar sempre redobrando e prestar atenção nessa ingestão de água. A quantidade de água, ela é individual. E a gente consegue relacionar ela de acordo com o nosso peso corporal e também outros fatores. Se o dia está mais quente, se você vai realizar alguma atividade física de alto impacto, alguma atividade física que vai fazer você transpirar, é interessante observar se você vai estar consumindo água antes, até mesmo durante essa atividade física, repor essa água depois, e para a gente ter uma noção geral de quanto de água que a gente deve consumir no dia, é interessante a gente multiplicar o nosso peso, fazer uma continha multiplicando o nosso peso corporal por 0,035 ml de água. E aí a gente vai ter uma noção de quanto de água a gente vai beber no dia. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, se a gente multiplicar 70 por 0,035, ela tem que beber durante o dia em torno de 2,5 litros de água. Aí você tem uma noção se você está dentro desse consumo adequado de água. O nosso corpo, ele dá sinais que precisa ser hidratado. Como eu já falei, ele dá sinais desse cansaço, dor de cabeça. A gente também observa secura da boca, quando a boca está muito seca, é uma necessidade sempre constante de beber água, pode ser um sinal de desidratação. Mas durante o nosso dia, uma forma muito eficaz de observar é através do xixi, da urina. Então, o primeiro xixi do dia, ele é mais concentrado, ele tem uma cor um pouco mais amarelada, porém, durante o dia, essa cor tem que ir clareando. À medida que a gente for indo ao banheiro, você vai observando se o xixi vai clareando. Se chegar ao final do dia ou no meio do dia, essa cor ainda estiver muito amarela, é sinal que você teve uma baixa ingestão de líquido durante o dia todo e necessita de uma maior hidratação. O suco e o refrigerante, eles são considerados líquidos. Porém, quando a gente utiliza ele como uma fonte de hidratação, a gente tem que lembrar que eles vêm contidos de carboidratos, açúcares, principalmente o refrigerante, tem uma grande fonte de açúcar. E por ser um alimento industrializado, não é uma opção que a gente deve escolher para estar utilizando na nossa hidratação do dia a dia. Quando a gente pensa em mudar um hábito, em escolher hábitos saudáveis, a gente lembra de estar realizando essa hidratação com água ou com fontes que sejam fontes que dê mais saúde pra gente, que tenha contido ali vitaminas, minerais, frutas. Uma opção para quem gosta do refrigerante, pela sensação do gás, é poder estar utilizando a água com gás como uma fonte de hidratação, poder estar utilizando como um substituto desse refrigerante. Então a gente pode utilizar água com gás, com rodelinhas de limão, de laranja ou uma pequena quantidade de suco de limão. Ela já traz esse sabor mais refrescante e não vai ter contido aí o açúcar, tudo que tem no refrigerante. É uma opção da gente estar hidratando mais e estar utilizando alimentos mais saudáveis. Algumas pessoas utilizam a gelatina como uma fonte para estar substituindo a água e a hidratação.
A gelatina foi muito difundida por ser uma fonte de colágeno, tá vindo do colágeno. Mas nós sabemos que ela apresenta uma pequena quantidade de colágeno. Na composição da gelatina, a maior composição é açúcar. Então ela apresenta açúcar e alguns corantes, né, alguns saborizantes. Então é um produto industrializado. Então ele não é considerado uma fonte eficaz para a gente estar utilizando como substituto da água e como hidratação. Realmente a hidratação é interessante que ela venha da fruta. Existem frutas que apresentam grande quantidade de água e aí a gente pode estar utilizando como essa fonte de hidratação. Por exemplo, a melancia, o melão, o abacaxi, são frutas ricas em água. Para quem gosta da gelatina, tem uma opção da gente fazer a gelatina sem estar utilizando o corante ou açúcar. Existe a gelatina incolor e aí a gente vai adicionar a fruta ou o suco do seu sabor. Então você vai conseguir fazer a gelatina da forma que você gosta. Então, por exemplo, utilizar a gelatina incolor com o suco de fruta de uva. E aí você faz essa gelatina de uva de uma forma mais natural, sem ter tanto corante, sem ter tanto aqueles condimentos, né? E tendo um alimento mais saudável. O sorvete também, sempre que o tempo está seco ou no calor, é um recurso que a gente escolhe para poder estar se refrescando e também hidratando, né? O cuidado que a gente tem que ter com o sorvete é também as calorias desse sorvete e a composição do sorvete. Uma forma de utilizar o sorvete mais saudável é fazer ele da própria fruta. Nós temos a opção de congelar as frutas, principalmente se a fruta já está mais amadurecida, uma banana que está perto de amadurecer, uma fruta que está, uma manga que já está próximo do amadurecimento, você pode cortar, picar e congelar. E depois você vai bater essa fruta congelada e fazer o seu sorvete natural. E aí você vai estar adquirindo as vitaminas, né, e todos os benefícios dessa fruta como uma fonte de estar refrescando. Tem também opções de utilizar a fruta picada e fazer os chup-chups ou geladinho, que as crianças gostam muito. Você pode picar essas frutas, colocar dentro do geladinho e adicionar água de coco. A água de coco é uma excelente forma de hidratar. A criança vai consumir a água de coco ali com a fruta congelada e vai estar conseguindo hidratar e refrescar nesse tempo de calor. Algumas pessoas têm dificuldade de percepção da sede, da necessidade de estar bebendo água e quando percebe ao final da noite ou à tardezinha que tem essa necessidade, essa sede de beber água e percebeu que durante o dia não fez uma hidratação correta. Uma forma da gente estar lembrando de se hidratar, hoje existem vários aplicativos ou a gente pode mesmo colocar lembretes no nosso celular para ele avisar e lembrar desse consumo de água. Ou também sempre ter uma garrafinha próximo para estar lembrando de se hidratar e lembrar também o porquê que você não está bebendo essa água. Será porque você não está parando durante o horário de trabalho, está muito atarefado e não está lembrando de beber água? Ou você tem sempre uma necessidade de ir ao banheiro e aí por uma preguiça, uma dificuldade de ir ao banheiro, a gente acaba diminuindo essa ingestão de água, principalmente os idosos que têm um pouquinho de escape de urina, eles querendo ou não querem beber água por conta dessa dificuldade de estar indo ao banheiro. Então é interessante observar o porquê que você não está tendo essa percepção de sede e tentar incluir no seu dia a dia maneiras que vão te lembrar de estar hidratando e bebendo mais água. Existem alimentos que são mais refrescantes para a gente estar utilizando nesse período de calor e no período mais seco, porque eles trazem uma sensação de frescor a mais. Então são os alimentos mais cítricos. Nós temos o limão, a laranja, o maracujá e também os alimentos que têm um frescor como o hortelã, a menta, eles trazem essa sensação de um pouquinho mais fresco, mais calmo. E isso ajuda a gente a diminuir essa sensação de calor. Então você pode estar incluindo esses alimentos nas suas preparações, na água, junto com a água com gás, está fazendo preparações com esses alimentos para você ter essa sensação de maior frescor, de maior saciedade. Outra coisa também é evitar
desidratação. No período mais quente, é bom a gente utilizar roupas, né, mais frescas, tá em ambiente mais fresco. Se for fazer uma atividade física, utilizar roupas leves, roupas que te deixam mais confortável, fazer essa atividade numa sombra, se possível. Em casa, dá pra gente utilizar o umidificador para poder melhorar o ar do ambiente. Isso tudo também vai evitar a desidratação e você vai se sentir melhor, vai ter um bem-estar melhor. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos como esse, acompanhe a programação do Bem Viver e inscreva-se em nosso canal. Até mais!